Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da crise sobre os recursos para financiar a habitação popular. Para falar sobre os limites dos recursos da União e do Estado de São Paulo a fundo perdido para habitação, eu entrevisto o secretário da Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM, o Partido Democratas. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com uma afirmação sua, não faz muito tempo, de que, no seu entender, os recursos da União e do Estado para a fundo perdido para a habitação já estavam no limite. Isso quer dizer que o sonho da casa própria voltou a ser sonho impossível? Olha, boa noite, Maria Lídia, agradeço o convite. Eu acho que isso significa que o Estado precisa procurar novas fontes de financiamento para a habitação de interesse social. Quando eu afirmo que o Estado de São Paulo, que investe 1% do seu ICMS para construir habitação, quando o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida investiu muitos milhões de reais nos últimos anos e agora nós vivemos um momento de dificuldade orçamentária, isso significa que daqui a algumas décadas o Estado brasileiro terá dinheiro apenas para custear a saúde, a educação e pouco dinheiro para investimento. E a habitação vai sofrer com essa falta de recursos. Por isso é fundamental que a gente só não viva do orçamento do Estado, nesse modelo que hoje nós conhecemos, e procuramos inovar com modelos, por exemplo, de parcerias público-privadas, que nós já estamos fazendo aqui em São Paulo, para que a gente possa atender essa demanda e diminuir o déficit habitacional que é tão grande. Bom, foi mesmo muito interessante quando o governo apresentou essa alternativa. Entretanto, desde o momento em que vocês anunciaram a PPP da habitação e a promessa de um número X de casa em 2017, gerou uma expectativa. Muita coisa rolou nesse meio tempo, né? Crise política, a estagnação da economia e também a Lava Jato, que atinge em cheio no setor privado as empreiteiras, as construtoras, que são fundamentais no projeto habitação. Empacou a PPP? Olha, não empacou. Aqui em São Paulo nós temos um primeiro contrato assinado, é o primeiro contrato do Brasil de habitação de interesse social e a PPP, Maria Lídia, tem a grande vantagem de você receber a obra, a casa, de maneira antecipada e pagá-la ao longo do tempo, nos próximos 20 anos. Mas vai dar para fazer, para entregar as 3 mil casas em 2017? Vamos lá, nós temos um cronograma de entrega, os primeiros 5, 10% dessas casas estarão entregues no ano de 2017. Eu pretendo dar ordem de serviço neste mês ainda de agosto, para que as obras se iniciem. E uma grande novidade, nós estamos fazendo uma segunda PPP na região metropolitana de São Paulo, nas cidades de Itaquaquecetuba, Arujá e Guarulhos, justamente numa área onde nós reintegramos a posse na semana passada. Uma área de mais de 2.700.000 metros quadrados, que até o final dessa semana o governo de São Paulo publica um edital de chamamento para que as empresas interessadas apresentem projetos de habitação naquela área. Nós pretendemos construir lá cerca de 10 mil unidades habitacionais. Bom, vamos falar de política. O senhor é deputado federal, eleito pelo DEM, o Democratas, e é vice-presidente nacional do Democratas. Seu partido é um partido importante, aliado do PSDB, na oposição ao governo federal. A oposição vem sendo muito criticada, no sentido de estar votando projetos que surpreendem, sabendo que as contas públicas estão no limite em que estão e que a crise é mesmo muito grave. No seu entender, está havendo responsabilidade? Olha, Maria Lídia, eu não estou vivendo o dia a dia do Congresso para julgar os parlamentares nos seus votos. Mas o que eu penso é que cabe ao governo gerar a governabilidade. Cabe ao governo eleito legitimamente pela população criar a sua maioria no Congresso e, com isso, aprovar os projetos de interesse do governo e de interesse do país. É natural que, num momento de crise, você tem uma certa falta de interlocução com o governo, com o Congresso, que gera, por exemplo, a aprovação de projetos que pressionam o Brasil de maneira fiscal.
né? E determinados projetos a gente sabe que não é contra necessariamente o governo, é contra o Estado. E aí a oposição precisa ter a responsabilidade de separar essas coisas. Mas volto a dizer, e acho que ontem o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin foram felizes quando afirmaram que não cabe à oposição dar a governabilidade, cabe sim ao governo criar essa governabilidade. Mas ajudar a buscar solução para a crise é ou não é papel também da oposição? Sem dúvida, e a oposição, de alguma maneira, tem colaborado com isso. Eu quero lembrar a primeira votação do ajuste fiscal proposto pelo governo, onde se avaliou a diminuição do tempo de pagamento do auxílio desemprego, a questão das pensões. Parte dos votos necessários para que o governo aprovasse aquela medida vieram do meu partido, inclusive com críticas do PSDB, né? Então é natural, cada deputado tem uma visão, né? E os partidos de oposição têm que ter uma fiscalização atuante junto ao governo federal, mas não cabe a ele a governabilidade, cabe sim ao governo construir a sua maioria. Bom, e o DEM? O DEM vem passando por um processo de esvaziamento progressivo. A última eleição mostrou uma queda expressiva na eleição dos parlamentares lá na Câmara Federal. Temos eleição o ano que vem. A tentativa de fusão com o PTB não deu muito certo, com o PSDB teve a conversa, mas não rolou. O DEM tem condição de sobreviver ou ele vai definhar se não houver fusão? Maria Lídia, eu acho que o DEM tem condições de crescer, porque dos partidos que estão aí, foi um partido que manteve a todo momento a coerência. Aquilo que quase nos matou no passado, que foi parte dos nossos companheiros de partido abrirem uma janela e integrarem o governo, hoje essa janela é de saída do governo e não mais de entrada. E o DEM se mantém na oposição de maneira coerente, com bons quadros. Tivemos a eleição de parlamentares, enfim, atuantes no Congresso. Se você avaliar hoje a pauta do Congresso, grande parte das medidas que estão sendo discutidas tem o DEM como protagonista, o deputado Mendonça Filho, que é o líder da nossa bancada, o deputado Rodrigo Maia, que foi relator da reforma política, ou seja, o Democratas, nesse momento, talvez vai colher a sua coerência, o seu esforço nesses anos de oposição. Bom, a última pergunta é se o senhor vai às ruas no dia 16, na manifestação que está agendada contra o governo Dilma e pró-impeachment. Como todo bom brasileiro, eu estarei nas ruas, né? Reivindicando melhores serviços públicos, fim da corrupção, sem esquecer o meu papel de representante popular. Afinal de contas, eu tive 336 mil votos para deputado federal, tive a honra de ser um dos mais votados do Brasil e sei da minha responsabilidade. Agora, como cidadão, eu acho que aquele que está em casa, percebendo que o seu salário já não tem mais o mesmo poder de compra, percebendo que o seu emprego está em risco, percebendo que o Brasil não vai por um bom caminho, a manifestação é a melhor maneira de mostrar a sua indignação e que a Constituição seja cumprida e que aquilo que tiver que acontecer em relação ao governo, ao Congresso, que as instituições funcionem e que o Brasil não pare por conta dessa crise política que vive. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.